Bom, você sabe que aqui a gente tem um quadro que chama 3Es, Medo. que é um livro para enaltecer, emprestar e esquecer. Quem são esses três? Quais são esses três livros para Nossa, você? vontade de falar de 1000 livros para enaltecer. Ih, boa, Que eu sei que gosto. você fala que as pessoas adoram saber para buscar leitura Exato, também, né? exato, muito. Olha, essa semana eu falava com uma amiga do livro, o livro que mais sofreu na minha mão, no sentido de ser rabiscado e... Coitado, tá um farrapo o livro de tantas vezes que eu já li e... Aham. Que é uma das deusas do meu altar, Natalia Ginzburg, Maravilhosa demais. que é As Pequenas Virtudes. Nossa, é lindo. Perfeito. Custódio. Não, esse livro é um Eu tomo deleite. bênção desse livro. É uma coisa. E é um livro, ele até poderia ser eu emprestar, porque Também. né, o livro é composto de textos que ela, pequenos textos publicados em jornal. Não, é incrível. Alguns mais curtos, outros um pouco mais. Mas ali já está completamente dada a linguagem dela, o jeitinho dela de contar a história. Que eu posso tomar banho naquela água. Nossa, absurdo. E tem textos ali, por exemplo, tem um textinho ali no meio que eu acho a coisa mais. É um caju no meio do texto, que é o Sapatos Rotos. Que é um texto que deve ter 2 páginas, talvez, 2 páginas. E que ela conta a história de o que significou para a vida dela ter vivido uma infância com um sapato furado. E o que isso preparou ela para a vida, de ter experimentado aquela temperatura do chão quando criança. Né? Sabe aquele poema da Louise Gluck, que até rodou bastante, né? A Louise Gluck, poeta norte-americana, vencedora do Nobel, tem um trechinho, um versinho de um poema dela que fala: a gente vive uma vez na infância, o resto é memória. Esse texto É da isso. Natalia Ginzburg é isso dentro de uma... Obrigada à minha história. Mas sem nenhum fio de autocomiseração e nem drama. Isso é uma coisa que me espanta, admira e quero. Sabe assim, E eu vejo aquilo e aproxima. falo, quero isso, como que eu faço? É que é ótimo de fazer, inclusive, com os livros, né? Você lê e fala, eu quero isso. Como é que eu faço para ter isso também? Que é a capacidade de escrever sobre etapas da vida, episódios da vida extremamente duros para o país, politicamente. Ela fala muito, né, sobre a guerra, como foi existir no meio daquilo, fascismo, etc. Mas trazendo aquilo para o chão da cozinha, sabe? Te deixando perceber aquilo dentro de uma família que não parava de existir. A família seguia existindo. Tinha alguém passando café. Bomba explodindo do lado de fora, Sim. alguém sendo perseguido, né? Sim. É muito vultuoso ler um texto desse pensando que ali do outro lado desse nosso planetinha, em Gaza, tem alguém carregando um colchão nas costas. Essa imagem Aham. de carregar o colchão nas costas é uma imagem que tem no Mandos Exemplares também. Que na minha memória de criança, nascida em Petrópolis, que é uma cidade que tem enchentes terríveis, todos os anos, que já passou por situações extremamente trágicas. E essa é uma imagem que tem na minha memória, o carregar o colchão. Tipo, um lugar para deitar. Isso, olha, é até difícil para mim de explicar o que eu sinto ao ver essa imagem. Do mundo, do seu mundo. Não é uma metáfora. Estar caindo ao redor e o nosso instinto de pega uma coisa e vai embora é de pegar o colchão. E o que eu fico pensando é, a gente é uma espécie tão absolutamente frágil
que é como se naquele momento aquela pessoa que carrega o colchão estivesse dizendo: incrivelmente, absurdamente, contra tudo o que está ao redor, vai ter uma hora que a gente vai ter que descansar. Sim. A gente vai ter que dormir. Pro que vem depois. Então, vamos carregar esse pedaço de chão que vai ser, sabe? Eu vi imagens, por exemplo, de Gaza, de um acampamento feito num cemitério, e as pessoas aproveitando a estrutura das como chama isso? Do túmulo, exatamente, obrigada. A estrutura do túmulo para colocar o colchão em cima e aquilo te afastar um pouco do chão. Metáfora pouco é bobagem. Não, sei. Sabe, daquilo ali acontecer daquela forma. Gente, por que eu estou falando isso? Você vem da Natália, desse do texto da enaltecer. Natália. Ok, voltamos à programação. Enaltecer, voltamos à programação. O livro da Natália. Ai, Deus nos Pequenas ajude. Virtudes, que na verdade poderia ser grandes virtudes, poderia ser qualquer coisa. Nossa Senhora, Deus nos ajude nesse caminho. Enormes virtudes. Tá. Bom, já deu pra ver que eu me perco, né? É bom avisar, porque eu já não acho tão esquisito assim. Não, e ela fala, né, nesse texto, o quanto os pais deveriam começar a convencer os filhos das pequenas virtudes e não você precisa ser aquilo, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. Essa ansiedade que já coloca do ali pequenininho. no pequenininho, tipo, cara, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. E você sabe que eu acho que você não precisa. Você não precisa. Coisas muito simples. Você precisa ir no jardim pegar uma flor. Você não precisa. Esse texto poderia ser um presente de um pai para o filho, assim como um presente de um filho para um pai. Sim. Porque diz respeito a criar e ser criado, né? Exato. A compartilhar uma vida e tal. Sim. É um livro belíssimo. Sim. Agora vamos pro emprestar. Né? Já quase que emprestei vários aqui agora, depois desse. Eu adoro quando a gente se perde. Nossa, meu sobrenome. Juliana Perdida. Olha, tem um livro que eu emprestei algumas vezes, por fim nunca mais voltou. Que é bem comum. Que é muito comum, mas também não tem nenhum problema com isso. Fico imaginando que ele está vivendo uma vida belíssima. Sim. Em algum lugar que desejou ele tanto que não pôde devolver. Que é o Jamais o Fogo Nunca, da Djamila Eutite. Olha, esse eu não conheço. O livro foi publicado pela Relicário. Quando a Djamila, chilena, veio para participar da Flip. Se não me engano, da Flip de 2019. A tradução é do Julian Fuchs. Que é outro gigantesco. Né? E é um livro que talvez a gente pudesse até costurar uma certa irmandade entre o que a gente estava falando antes, porque ele conta a história de resistentes da ditadura chilena, dois resistentes da ditadura chilena, que estão repassando ali um pouco do que aconteceu na vida, do que foi perdido, né, dos pedaços que ficaram para trás perdidos, mas com uma coisa muito forte de o corpo vai ficando depauperado também. Ela tem uma construção da emoção muito pelo corpo dos personagens, sabe? Eu acho um livro belíssimo e a edição é muito bonita, feita pela Relicário. Perfeito. Já estou até pesquisando aqui. Enquanto você estava falando, eu já estava fazendo... Já botou no carrinho. Já botei no carrinho aqui. Boa. E para esquecer, tem algum? Nossa, então, já falei, esqueci todos, né? Eu sou a esquecidinha da estrela.